que separa hoje tantos seres humanos da luz é o ser humano achar que ele não precisa de fazer movimento. O nosso corpo, todo ele tem muita sabedoria. Quando um animal é criado solto, por si só ele organiza sua pata. No caso do boi, por exemplo, o casco não cresce. O cachorro que é criado solto no sítio, o jeito que ele faz, ele mesmo lixa a unha dele. Tem que cortar o casco do boi quando ele é colocado para trabalhar. Como o boi é diferente do cavalo, não atende determinados comandos que a pessoa que cuida daquele boi, o carreiro, dá a ele, existe uma pessoa que conversa na orelha do boi e o boi vai dormir. Então, por isso que tem uma expressão popular de conversa para boi dormir, mas tem um conhecimento desse profissional que faz esse trabalho. Aí o dono do carro do boi corta o casco do boi. No caso do cavalo, já vem uma tradição do uso do cavalo. O cavalo atende o comando de levantar a pata e o ferreiro coloca ali a ferradura e corta o casco do cavalo. O corpo humano é toda uma coisa assim muito importante, assim como o corpo do animal. Tem muita importância e tem vida. Como os seres humanos vêm fazendo um trabalho em conhecer o próprio corpo e através dos estudos, pesquisa mesmo, então cada parte do corpo tem possibilidade de fazer uma referência. Na nossa vida interior, nós temos que ter uma bondade interior de ir movimentando e ter dentro de nós a condição de fazer um esforço para melhorar o nosso entendimento, o nosso conceito. Nós só temos possibilidade de caminhar no caminho da luz caminhando. Não é teoria. Quando aquele boi fica no pasto sem uma utilidade que ele não está acostumado a trabalhar, o casco dele nem cresce. Não tem um desenvolvimento naquele casco. Quando aquele boi começa a trabalhar, aquele casco passa a ter vida e toda a parte interior daquele boi passa a ter uma rigidez diferente. Tanto é que as donas de casa anteriormente, quando elas iam no açougue, elas conheciam o açougueiro e o açougueiro também a conhecia. E quando era boi carreiro que tinha sido morto, ele avisava aquela dona de casa, porque a textura da carne, do fígado é diferente, apresenta mais resistência. E nós, no nosso dia a dia, não fazemos um trabalho para melhorar a nossa constituição. O dono do boi, o carreiro, ele respeita aquele animal e ele pega um animal para usar a mesma canga com o mesmo porte. Tem toda uma importância assim da harmonia que existe no trabalho daquele carreiro. Nós também temos que fazer esse trabalho conosco mesmo, na nossa harmonia. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é a própria pessoa não perceber que um conceito anterior ele apresentava como bom, depois na sequência dos anos esse conceito ele passa a ser normal. Mas antes a pessoa questionava se aquele conceito, aquele costume estava de acordo com o jeito que ela vivia. Com as influências, ela passa a aceitar. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é a própria pessoa não fazer nenhum esforço de trabalhar como aquele carreiro trabalha com os animais que ele precisa, de ir respeitando o passo daquele animal. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é uma acomodação.
a pessoa não fazer nenhum esforço, não analisar assim da boa vontade. Quando a pessoa tem vontade, tem uma boa vontade, ela sempre tem a porta aberta para ela e ela vai caminhando no seu dia a dia, realizando aquilo que precisa ser realizado. Porque o carreiro, quando ele precisa daqueles bois, ele sabe com qual boi que ele pode contar e com qual junta de boi que ele pode trabalhar, aonde essa junta de boi vai ser colocada naquele trabalho que ele está executando. Tem essa importância, tem essa harmonia e ele tem o cuidado de verificar o que aquele boi está precisando, do que aquele boi está necessitando. E ele faz o trabalho para atender aquele animal, porque aquele animal o atende quando ele precisa. Nós, na nossa vida interior, nós temos assim uma acomodação com os nossos pensamentos, com o nosso jeito de ser, de maneiras que nós vamos aceitando uma informação, aceitando uma instrução, como se aquilo fosse uma coisa definida, uma coisa verdadeira. Nós, no nosso dia a dia, nós temos que fazer um trabalho de ir percebendo o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa intuição para ter a condição de diferenciar o processo que existe dentro de nós. Por exemplo, assim, um irmão vem nos dar uma informação, outro irmão vem nos dar uma informação, estou falando assim de irmão de sangue, e a gente não questiona, e muitas vezes a gente sente que aquela informação não está correta, e a gente não posiciona com aquele irmão de uma maneira que ele possa ter uma clareza melhor daquela informação que ele está dando. Mas cada um tem a responsabilidade dentro dele, porque se ele ouviu a informação, ele também tem que desenvolver o conhecimento de esclarecer esse irmão, para o irmão ter um ângulo diferente daquilo que ele está vendo ou está posicionando. Não tem uma maneira da pessoa falar de um assunto porque ela ouviu uma parte desse assunto. A nossa vida, ela é um conjunto. Cada pessoa tem que fazer muito esforço de ter dentro dela a lembrança de cada coisa que ela teve que vivenciar, de cada coisa que ela vivenciou. Porque cada coisa é como se fosse uma pedra preciosa, e nós estamos montando uma caixa, um quadro com essas pedras preciosas, e o entendimento da pessoa é que vai dando o lugar de cada pedra. Na nossa vida física, a nossa vida interior é que marca, independente da idade que a pessoa se encontra, na nossa vida interior, as lembranças e as vivências que tivemos é como uma pedra preciosa. Cada um tem que ter a compreensão daquela vivência que ele teve e ver como ele coloca aquela vivência, aquela pedra preciosa naquele quadro. Não tem pedra preciosa e pedra semi-preciosa. Todas as pedras são preciosas e todas as pedras têm a sua individualidade. Não tem uma pedra igual a outra. Tem pedra muito parecida com a outra. Mas quando a pessoa já trabalhou com pedras preciosas, ela vê que não tem uma igual a outra. Esse trabalho nosso interior também é assim, não tem uma vivência igual a outra, uma informação que a gente recebe e a gente caminha naquela informação, formando dentro de nós um conceito. Acontece uma coisa muito importante. Como não tem uma pedra preciosa igual a outra, a pessoa tem que ver que o conceito de outra pessoa, a informação de outra pessoa é para aquela pessoa. Eu não posso trazer aquela informação para a construção do meu quadro.
porque aquela informação não tem uma finalidade para a minha vida interior. Para a minha vida interior, construir aquele quadro, pegar aquela pedra e usar daquela pedra no lugar certo, só tem importância se eu consigo receber aquela informação, organizar aquela informação dentro de mim e dar para a pessoa conforme eu entendi aquilo que ele trouxe, que é da vivência dele, conforme eu entendi. E dessa maneira eu construo uma pedra, eu construo uma vivência interior. Tem que fazer esse trabalho. A nossa vida, ela é movimento. E o caso do movimento é bem importante assim, que é o caso daquele boi que agora está ajudando a puxar o carro. Então, no movimento, o casco dele cresce. Nós também, no movimento interior, no nosso trabalho de sobrevivência, que nos possibilita também o movimento interior, com a nossa compreensão, possibilita também uma mudança interna, e essa mudança é verdadeira, porque quando a pessoa sai de uma cidade pequena, de um lugar bem distante e vai para uma cidade grande e ela fica trabalhando naquela cidade grande, houve uma mudança dentro dessa pessoa, e essa mudança é um crescimento, porque todas as células do corpo daquela pessoa passam a receber o estímulo pelo colorido que aquela cidade grande apresenta, e dentro dele ele sente falta daquele colorido, então ele está sempre procurando o colorido. Tem também a influência do ruído que a cidade grande possibilita a pessoa que mora nela. Esse ruído traz também um estímulo dentro daquela pessoa. E quando a pessoa volta naquela cidade pequena que ele saiu depois de um tempo, ele vê que está tudo diferente, mas ele analisando, não tem nada diferente, é que dentro dele houve uma mudança, e essa mudança ocasionou uma transformação. A transformação aconteceu pelo estímulo da visão, pelo estímulo da audição e pelo acordar que ele agora se encontra. Isso eu estou explicando assim para a pessoa que tem costume bom. Então a necessidade na vida de cada um de ter o costume bom é muito importante, porque só com o costume bom é que possibilita a pessoa ir juntando as partes da vida dela, e com essa mudança teve a fusão. Para ter esta fusão tem que ter tido uma transformação interior. Na vida nossa interior, esse trabalho precisa de ser feito com os conceitos, a maneira que nós nos encontramos caminhando pela vida, porque na vida física tem essa relação, mas na vida interior, na vida do espírito da pessoa, também tem essa importância. E o que separa hoje tantos seres humanos da luz é a própria pessoa não analisar que, se ela convive muito com o aluno dela, ela tem que descer. Então, aquele empresário, se ele passa a conviver muito com os seus subordinados, ele passa a ser colega daqueles subordinados. Em pouco tempo, aquela empresa tem a diminuição de produtividade. Quando um funcionário está fazendo muito esforço, ele adquire um grau que ele recebe a promoção, ou para trabalhar naquela empresa, ou para trabalhar numa outra empresa, ou para ele trabalhar para ele mesmo,
tem essa mudança interior dentro da pessoa. Quando o empresário, o dono da empresa, ele passa a conviver com os funcionários, então ele desceu o grau, ele desceu o degrau. A visão que ele tinha de estar lá na frente e puxando toda a empresa, ele parou de ter, porque agora ele está convivendo com os funcionários. Há uma diminuição do grau interior no processo administrativo daquela empresa. Aquele boi que faz o esforço para puxar aquele carro e que ele recebe toda a atenção do dono do boi, do carreiro, então aquele boi fica mais qualificado e ele passa a ficar mais atento com o comando que dá a ele. Isso é fácil da gente observar quando a gente tem os animais, que a gente convive numa casa que tem assim muitos animais, cachorro e outros animais. Aqueles animais que estão sempre perto da casa, convivendo com o dono, ele está sempre atento à entonação que o dono dá a ele. Na nossa vida exterior tem essas importâncias assim. À medida que nós relacionamos com aquele animal que nós precisamos, relacionamos com aquela planta que a gente gosta tanto dela, com aquele jardim, com o toque que a gente dá para aquele jardim, tudo que a gente dá o toque fica melhor, fica mais bonito, aquele boi puxando aquele carro fica mais qualificado, aquele animal que está sempre no convívio com o dono, aquele animal fica mais qualificado, fica mais atencioso quando é dado um comando a ele, o nosso jardim fica mais bonito. Na nossa vida interior, nós temos que fazer esse processo, porque o nosso corpo não é diferente de um jardim. Se a pessoa tem vontade que ela fica bonita, que ela fica organizada dentro dela, e se a aparência dela, ela quer ter uma aparência bonita, isso a pessoa tem que fazer a diferença. A aparência ela tem que estar com o talhe, de acordo com o seu corpo. Não é feito uma compra de acordo com a moda que a sociedade apresenta. Ela fazendo o seu vestuário de acordo com a harmonia que o seu corpo apresenta. Com isso, ela vai tendo a influência no ambiente que ela relaciona, porque ela tem a característica dela. Então, no relacionamento dela, ela relaciona com a sua característica, com o seu jeito. Com o seu jeito, ela sempre vai ouvir uma pergunta, uma referência, e nessa pergunta, nessa referência, na satisfação que a pessoa passa a receber, ela vai recebendo de volta aquela harmonia que a outra pessoa recebeu, que gerou na outra pessoa também uma harmonia. Dentro de cada um tem uma harmonia e tem um mal-estar. Quando a pessoa dá uma informação correta para outra, uma instrução, ou serve de referência para a vida diária, ela também dá esta condição boa para a pessoa e ela recebe de volta. Então ela continua o seu caminho numa condição muito boa, porque surge dentro dela uma alegria, independente dos pensamentos dela. E quando a pessoa faz um ato que não ficou bom aquele ato, ou pode ter sido um comando errado, ou uma indelicadeza, também surge dentro dela um mal-estar. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa falta de observação, de achar que o conceito que ela recebeu está certo, e ela achando assim que o amor do Criador para as suas criaturas é um amor brando, é um amor que permite qualquer coisa,
Quem cria os animais não permite que o animal faça de qualquer maneira. Se é uma grande quantidade de animais, ele tem sempre os funcionários cuidando daquele rebanho, fazendo aquele rebanho mudar de lugar, de ambiente, possibilitando aqueles animais movimentarem. E quando tem as crias, eles cuidam das crias de toda maneira, porque também tem ave que come o umbigo daquelas crias. Então ele precisa daquelas crias e ele coloca os funcionários cuidando para que passe aquele período mais crítico das crias, dos filhotes. Nós, na nossa vida interior, temos que fazer esse trabalho conosco mesmo, porque o que separa hoje tantos seres humanos da luz é uma falta de cuidado, de zelo, uma falta de observação. A pessoa não faz um esforço de ver se o conceito dela está certo. Porque nós recebemos os nossos conceitos e não trabalhamos para melhorar esse conceito. Nós aceitamos o conceito que a sociedade nos dá. E nós temos que ver que cada pessoa tem um globo ocular diferente. Já foi feito um trabalho e é feito um trabalho mostrando que o polegar é diferente, não tem dois polegares iguais, que o olho não tem dois olhos que têm o mesmo jeito. Tem assim empresas que procuram identificar a pessoa pelo olho da pessoa. Todas as coisas na criação é individual. E quando a pessoa traz a teoria, para aquela pessoa a teoria está correta, mas para aquele que vai seguir aquela teoria, pode ser social, financeira, administrativa, é uma teoria, porque aquela teoria é boa para aquela pessoa, mas quando se faz um trabalho individual, cada um tem que fazer esta referência interna da diferença de cada coisa. Cada coisa é diferente uma da outra e nós, para construirmos um quadro com pedras preciosas, e essas pedras preciosas são as nossas vivências e a maneira que nós compreendemos o que nos apresenta, e cada um tem que lembrar sempre que não tem uma maneira da pessoa ver a mesma coisa que o outro está vendo. Mesmo a pessoa estando subindo uma escada, cada um vai ficar no degrau, e mesmo a pessoa estando ao lado da outra, não tem uma maneira daquele objeto que está sendo feito a referência ser visto do mesmo ângulo que a outra pessoa. Cada um tem que ficar em um lugar naquele espaço. Então o ângulo de visão, o ângulo de cada olho é diferente. Nos conceitos nós temos que fazer esse trabalho de verificando a maneira que existe para aquele boi que ajuda aquele carreiro no trabalho dele, que o boi acaba ajudando mesmo o carreiro para executar o trabalho dele, porque os animais têm esta coisa muito boa assim. Os animais é que normalmente colaboram para a vida do ser humano. Mais recentemente a gente vai vendo que o ser humano também vem colocando o animal mais importante do que a própria vida que ele tem, porque o animal recebe todo um zelo. Aquele animal muitas vezes está ocupando um lugar de muito destaque, sendo que aquele animal teria que estar recebendo daquele ser humano somente as irradiações e dando o trabalho que ele pode dar, não colocando naquele animal o excesso de atenção, o excesso de carinho. E aquele ser humano que comporta-se assim, ele também tem um procedimento interior de comportar-se separando da luz, porque o animal entra numa condição de mais importante.
que separa hoje tantos seres humanos da luz é esta pouca observação que cada um vem fazendo. Não vem observando que a vida dele tem muita importância e que para ter uma importância, o conceito que ele tem que ser um conceito correto, de acordo com o ângulo da sua visão, de acordo com a sua condição física, e com isso a pessoa pode caminhar mais facilmente respeitando os limites que o seu corpo apresenta. Esse esforço é um esforço de lucidez. E quando a pessoa está trabalhando com ela mesma, ela vê que ela tem tantas coisas interiores que ela nem conhece e que agora ela tem a necessidade de conhecer, porque na nossa compreensão não tem uma maneira da pessoa ter uma convicção se ela não tem conhecimento. Para ela ter uma convicção, ela tem que conhecer, e ela tem que conhecer os detalhes da sua vida interior e percebendo assim que cada coisa dá a ela um estímulo, só que esse estímulo ela pode colocar um sentimento bom e ela pode colocar um sentimento de repelência. E com o sentimento de repelência ou com o sentimento bom, ela vai construir a sua pedra preciosa que vai fazer parte daquele quadro que ela está montando. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é uma acomodação da pessoa achar que não tem importância nada e que o que ela fizer vai dar certo no futuro. E isso a pessoa tem que lembrar que aquilo que semeias hás de colher. Para dar certo no futuro, para no futuro ter a harmonia, tem que também ter um bom plantio. E lembrando que aquele carreiro, para continuar tendo o auxílio daquele boi no seu trabalho, ele tem que dar àquele boi o que ele necessita para o seu corpo físico. Nós, na nossa vida interior, para termos a convicção, para termos a saúde, a esperança, a alegria, nós temos que compreender como nós nos encontramos na criação. E como nós nos encontramos é uma coisa assim muito séria e muito importante. Só tem um jeito da pessoa conviver bem com ela, é ela tendo o seu próprio conceito. Do conceito recebido, ela tem que fazer a diferença do que serve naquele conceito para a sua vida. E lembrando que não tem duas pessoas que têm o mesmo globo ocular e que duas pessoas, mesmo estando próximo uma da outra, não vai ocupar o mesmo degrau da escada e nem vai ver o mesmo objeto. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e ter paciência com ela mesma, para ela ver que o que separa hoje tantos seres humanos da luz é uma acomodação, é de não perceber que a nossa vida exterior está rica de informações, de instruções, que aquilo que nós precisamos, o Criador já nos possibilitou, que agora é a própria pessoa que tem que fazer um movimento para ter a colheita daquilo que vai ser bom para a formação do seu quadro.